Olá, seja muito bem-vindo. O nosso papo hoje é com o prefeito de Piuí, o médico Paulo César Vaz, que, na opinião de muita gente, tem feito uma boa administração e já estaria, inclusive, habilitado a reivindicar um segundo mandato na eleição de outubro. Mas aí tem duas perguntas que ainda estão no ar. Primeiro, Dr. Paulo topa a reeleição? Porque ele mesmo ainda não havia dado até agora a sua palavra final. E segundo, teremos candidato único ou teremos disputa? Para muita gente, Piuí não digere bem essa coisa de candidatura única. Mas, enfim, é isso. Se o doutor Paulo topa ou não topa, nós vamos saber já já que eu vou perguntar para ele. Agora, se haverá ou não disputa, isso pertence ao futuro e o futuro a Deus pertence. Só vamos saber mesmo em agosto, quando termina o registro das candidaturas. E na entrevista que você vai ver agora, além dessa possibilidade da recandidatura do Dr. Paulo, nós vamos conhecer as ideias dele para os seus últimos 9 meses no cargo. Portanto, você que se preocupa com o futuro da sua cidade, você que é cidadão, você que vai votar pela primeira vez, você que já votou dezenas de vezes, não sai daí não, aguenta a mão aí, que é só um minutinho e a gente já engrata essa prosa com o nosso prefeito. Então fica aí que eu já volto. Luciano Firmino comenta, tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Bom, prefeito, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, é uma honra para mim e por isso nós vamos começar devagarinho, apertando o parafuso devagarinho, né? Assim, com muito cuidado. Eu quero começar te perguntando o que a administração Paulo Vaz programa entregar para a população nesse final de mandato, ou seja, de agora até dezembro. Qual é que é o resumo da ópera? Olha, fico muito feliz de estar mais uma vez participando do seu programa, Luciano. Agradecer a audiência e todos os telespectadores do Piuí na TV. Nós ainda temos, praticamente 9 para 10 meses até o final do mandato, se encerra dia 31 de dezembro de 2024. E pontuei o mandato com obras começadas em 21, entregues em 22, 22 entregues em 2023 e, logicamente, toda uma programação para o ano de 2024, principalmente em 2 quesitos: a infraestrutura urbana, que nós vamos começar muitas obras ainda este ano, para serem entregues ainda deste ano de 2024, vou citar aqui alguns exemplos: calçamento em bloquete com a drenagem pluvial de uma reivindicação muito antiga, que é a rua Regina Soares de Barros, que está ali no loteamento Nelsinho Pereira, ali próximo do Trevo do Centenário. A conexão da Dario de Melo até na rua Tenente Freitas, que é um espaço de chão, nós vamos fazer o asfalto de todo aquele local. Pavimentação em pedra, no final da rua Marechal Deodoro, até na ponte que vai ali para a subestação da CEMIG, são mais de 400 metros lineares de calçamento em pedra. O calçamento da subida da Cruz do Monte nós iremos fazer agora também. O recapeamento da rua Ariel Almada, o recapeamento da rua Uberlândia, a entrega da reforma do poliesportivo, a entrega da reforma do nosso setor de vigilância em saúde, que está agora em andamento, e uma das obras que eu julgo mais importante, não somente pela estrutura física em si, mas pela importância que vai trazer para a nossa população, dentre essas que eu falei e algumas outras de recapeamento, é a inauguração de mais um posto de saúde no bairro Nova Esperança, que é o posto de saúde Joaquim Tumé, que está sendo edificado ali na rua José Pop, próximo à escola Deputado Eurípides Craide, que nós entregamos no final de 2022,
E esse posto tem uma importância muito grande, porque ele vai desafogar muito quem está aqui nos assistindo, as pessoas atendidas no posto Dona Tina e Totonho Tomé, que fica ali na rua Ariel Almada. Então a cidade cresceu muito para aquela localidade, mas até o momento os equipamentos públicos não conseguiram acompanhar esse crescimento da cidade naquele local. Então esse posto de saúde vai dar uma notoriedade no setor de saúde muito grande. E nós estamos também com mais 2 unidades básicas de saúde já em construção. Uma se localiza no bairro Pérola Negra e outra se localiza no bairro Nova Esperança, no loteamento Santa Clara. Essas iniciaram agora uma parceria de prefeitura com o governo do estado. Uma chama Miter Maia e outra Arlindo Barbosa Neto, que é o Marcinho Contador. Nós temos dentro do cronograma entregá-la até dezembro. Se acontecer algum atraso nessas obras, vai ficar para a próxima gestão inaugurá-la. A agenda está lotada, né? Mete marcha, porque senão a coisa não vai, né? Tá, são 9 meses, né, prefeito? Isso mesmo. E se você me permite, falhou aqui uma na cabeça, que é uma das reivindicações mais importantes que eu julgo também da população. Ela é simples em termos da obra, mas importância pelo número de transtornos que está causando, que é o cruzamento da Avenida Francisco Machado, Oswaldo Soares Machado e a Padre Abel, que fica ali no ponto conhecido como Curumim. E nós fizemos um estudo, eu quero agradecer muito o Humberto, diretor do nosso Instituto Federal, que ele conduziu esse estudo e o projeto em si, juntamente com o nosso setor de obras, é elaborar uma rotatória para aquele local. Eu já fiz um anúncio dessa rotatória há algum tempo atrás, mas para as pessoas tomarem conhecimento, a nova lei de licitação, Luciano, após nós publicarmos uma obra, ela acontece em 60 dias úteis. Então isso dá mais ou menos 90 dias corridos para acontecer a licitação. Então a licitação acontece agora no mês de maio, de todas essas obras que eu falei de recapeamento, asfaltamento, calçamento em pedra, calçamento em bloquete, mas em maio agora acontece também o da rotatória, dando tudo certo na licitação. Após nós termos o aceite de quem venceu a licitação, eu vou emitir a ordem de serviço para nós fazermos ali naquele local uma melhoria de infraestrutura no nosso trânsito aqui da cidade. Muito bem, prefeito, vamos agora às 3 perguntas que não querem calar. São as perguntas de $1 milhão agora, pergunta de 1 milhão. Primeiro, você será ou não será candidato à reeleição em outubro? Segunda, quem será o seu vice-prefeito? Terceiro, está no seu projeto ser candidato a deputado? Olha, Luciano, são 3 perguntas desafiadoras, mas muito importantes nós esclarecermos isso à população. Candidatura a prefeito, se nós pegarmos uma entrevista que eu fiz aí há 4 anos atrás, quando eu estava no consultório como médico, eu falo que nós temos que ter, na minha linha de raciocínio, alguma base para nós sermos candidato. Primeiro, a vontade própria. E segundo, que eu acho que é a mais importante, é a vontade popular da pessoa que vai eleger qualquer candidato. Então, tudo caminha para que eu me candidate à reeleição, né? Nós temos um grupo político que está unido. Nós temos, através de pesquisas, né? Acredito eu, com um serviço mostrado à nossa população. Logicamente, esse serviço ele é passível de críticas também, isso é natural no mundo democrático, mas acredito que sim, né? Que serei sim candidato à reeleição. E se a população lá na urna, no mês de outubro, entender que o grupo político, o Paulo, né, juntamente com toda uma equipe, for o merecedor do voto, nós iremos dar continuidade a esse trabalho que nós estamos desempenhando desde 2021. Se a população entender que existe algum nome melhor, e existe bons nomes aqui em Piuí, e Piuí tem essa característica muito boa de sempre ter bons candidatos que fazem a cidade melhorar a cada gestão, nós temos que entender o recado das urnas se ele for também de forma negativa. Mas acredito que nós, pelo menos temos chances de disputar uma eleição por tudo aquilo que nós prestamos de serviço à nossa população nesses 3 anos e 2 meses de administração. Eu tenho uma relação muito boa, muito amistosa, e eu quero agradecer muito também ao meu vice-prefeito Cirineu. Logicamente, tudo em política, nós dependemos de um grupo político, nós temos que escutar opiniões das mais diversas alas, partidárias e políticas, mas tenho uma gratidão muito grande com o Cirineu, que está ao meu lado, esteve ao lado quando meu sogro foi prefeito, que é o Craidinho, uma pessoa muito positiva, um excelente gestor.
e acredito que nós tendemos a caminhar juntos, né, em mais uma eleição, respeitando, e logicamente isso irá se definir mais no futuro, quando acontece justamente o momento certo, que são as convenções partidárias. Só me lembra qual que é a última pergunta, se eu tenho a pretensão de ser deputado, sair deputado. Olha, fazendo um compromisso com a nossa população, quando sou eleito por um cargo, né? Logicamente, durante o mandato, eu que trabalhei em várias cidades da região como ortopedista, então trabalhei já em Pimenta durante 4 anos e meio, eu trabalhei aqui no meu consultório atendendo diversas cidades da região como Capitólio, Doresópolis, mas trabalhei também em Guapé durante 4 anos da minha vida como ortopedista, atendi de 15 em 15 dias em São Roque, então isso me proporcionou, o serviço em si de ortopedista, me tornar muito conhecido, né, nessa micro-região de Piuí. E eu sempre comento muito com algumas pessoas que entendem assim, um pouco mais de política, que às vezes vamos trocando ideia no nosso dia a dia, que para a pessoa sair candidata a deputado, se nós pegarmos qualquer pessoa, não é só o Paulo não, o ex-prefeito, alguma liderança política, se ele conseguir somente os votos de Piuí, da micro-região, é muito difícil ele fazer uma conjuntura de votos e uma conjuntura partidária que saia vitorioso só pela nossa região. Então acho, dentro da minha linha de raciocínio, que é necessário algo a mais para essa pessoa se projetar. É lógico que ela tem que estar muito forte em Piuí, que é a nossa base, mas também muito forte em Capitólio, em Guapé, São Roque, Vargem Bonita, em Doresópolis, em Pimenta, para a pessoa se sair fortalecido. Mas é necessário fazer, por exemplo, como a gente usa em política, uma dobradinha com alguém que tenha repercussão em outras cidades da região, onde um possível candidato da nossa cidade de Piuí não tem essa entrada. Mas isso é uma pergunta que realmente eu não sei te responder, né, se isso vai acontecer no futuro. E tudo isso, se vir a acontecer, é fruto de um trabalho prestado no município de Piuí, que daí a população de Piuí, juntamente com a população da micro-região, que logicamente vai aclamar algum nome para ter essa representatividade ou a nível estadual ou a nível federal e poder fazer muito mais pela nossa cidade. Se não for o nome do Paulo, o que eu acho, Luciano, que nós temos que fazer, e você já me fez essa pergunta algumas vezes de forma muito interessante, é unir forças em nome de um candidato. Porque é muito importante as pessoas entenderem o quanto que é válido ter uma representatividade. O quanto que é válido um setor ter um vereador que lute por aquele setor. E imagina isso a nível estadual, imagina isso a nível federal. O quanto que a nossa micro-região, de todas essas cidades que eu falei, que compõem mais ou menos 7 cidades, e juntamente, lógico, as outras cidades de todo o entorno, que o deputado trabalha por muitas cidades, o quanto que essa região ela poderia dar um salto de desenvolvimento nas mais diversas áreas. Saúde, educação, pavimentação, recapeamento, infraestrutura urbana, se nós tivermos no futuro uma representatividade forte a nível estadual ou federal. Muito bem, prefeito. Uma pergunta quase pessoal agora. Você gostou da experiência de ser prefeito de Piuí? Isso te trouxe satisfação, te trouxe alegria, te trouxe reconhecimento? Sim, eu avalio de forma muito positiva. Primeiro, Deus, né, agradecer muito a Deus pela oportunidade. Segundo, agradecer muito o voto de confiança que eu obtive nas eleições de 2020, a população de Piuí que me confiou o voto de poder estar à frente aqui do Palácio 20 de Julho. É um cargo, né, todo mundo sabe do que eu vou falar, muito desafiador, as demandas elas são diárias, mas é um cargo que me traz um aprendizado pessoal muito grande. Esse aprendizado pessoal na área administrativa, pública, que até então eu não tinha, mas principalmente, Luciano, um aprendizado na parte psicológica, na gestão de emoção, na gestão com as pessoas que trabalham conosco e na gestão para com a população. Eu costumo dizer que quando vocês que estiverem, né, nos assistindo essa entrevista, observar algum prefeito, algum ex-prefeito, seja de Piuí ou de outro local, podem ter certeza que ele tem algo a mais, não em relação assim que é melhor que qualquer pessoa, mas ele tem uma experiência a mais do que outras pessoas que não puderam ainda ocupar esse cargo. Porque ele te traz realmente tantos desafios diários, né, cotidianos,
que isso faz com que a pessoa, quer queira ou que não, que ela cresça nas mais diversas áreas, como eu citei. A área de gestão, a área de gestão de emoção, gestão financeira, a gestão da própria sua vida particular para com a sua família. E isso é muito bom. Então, poder entrar na prefeitura, né, hoje com 37 anos de idade, eu vou sair, vou estar completando 38 anos em outubro, dia 3 de outubro. Então, sair da prefeitura com 38 anos de idade... 3 de outubro agora? 3 de outubro, eu faço aniversário no dia 3 de outubro. E a eleição é dia 6? A eleição é dia 6 de outubro, isso mesmo. A eleição passada foi em novembro, por causa que nós tivemos o Covid, né, em 2020, então a eleição ela foi adiada. Mas esse ano agora a eleição acontece dia 6 de outubro, eu faço aniversário no dia 3 de outubro. Então, eu respondo essa pergunta sua de forma positiva que sim, foi muito bom e muito prazeroso e muito satisfatório e de muito enriquecimento nas mais diversas áreas, né, de aprendizado que uma pessoa pode ter e estar à frente do Palácio 20 de Julho. Muito bem. Ô Paulo, agora, na sua opinião, qual é a marca que fica da administração Paulo Vaz, essa primeira administração? O que no seu entendimento, fica para a população de Piauí? A primeira coisa que eu quero ressaltar é a união. A união, principalmente de todos os servidores públicos que entenderam, né, como é que era o nosso ritmo de trabalho. A união de todos os servidores, que eu quero dizer secretários, cargos de liderança, diretores de departamento, que fizeram com que as nossas ideias saíssem do gabinete e fossem atender na vida das pessoas, na prática das pessoas, dar a resposta que a população precisa, entender quais são os anseios da população e correr atrás de tudo que fosse possível para isso virar realidade. Então nós conseguimos isso na prática. A união de lideranças importantes da cidade, de grupos políticos importantes da nossa cidade, a união com a Câmara de Vereadores. Então acho que a palavra melhor que define essa gestão é união, é determinação, é coragem de ousar e sempre fazer mais. Nós conseguimos coisas importantes para Piauí, desde 2021, 22, 23, 24. Não é fácil. Qualquer um que sentar na cadeira do Palácio 20 de Julho não precisa esperar que vai ser fácil, ou acredito eu, como qualquer outra prefeitura. Tem que ser ousado, tem que correr atrás dos recursos, tem que fazer as coisas acontecerem, e nada disso, Luciano, seria possível se eu não tivesse uma equipe ao meu lado, se eu não tivesse a minha família ao meu lado e me dando apoio, mas principalmente dentro da administração, a equipe e a compreensão em muitos momentos da nossa população de Piauí. Então o recado e a marca mais importante que eu tenho a deixar é a união nas mais diversas formas como que essa palavra pode ser interpretada. A união em trazer resultados, a união da Câmara de Vereadores em entender que nós queremos e queríamos no passado o melhor para Piauí, e a união de vários grupos políticos que viraram uma agremiação juntamente com o Dr. Paulo, né? Nesse momento, por eu estar no cargo, cada um entendendo os seus momentos administrativos da cidade, e cada um pôde fazer, à medida que esteve no cargo, como que essa cidade nossa evoluísse, e eu poder agora, nesses 3 anos e pouquinho, dar também a minha contribuição juntamente com a equipe para que Piauí se torne uma cidade melhor. Muito bem, ô Paulo. Agora, independente de quem seja o próximo prefeito, qual vai ser o grande problema que esse prefeito vai enfrentar? O que é assim? Qual é que é o grande gargalo da próxima administração, que você acha? Luciano, o cargo ele é muito desafiador. Então, independente de quem tomar posse dia 1º de janeiro de 2025, ele pode esperar muitos desafios nas mais diversas áreas. Eu comento muito com quem trabalha comigo que o próprio desafio mais simples que tem, que é manter a máquina administrativa funcionando, já é um desafio muito grande. Você manter as máquinas de estradas rurais funcionando, o carro da saúde funcionando, as escolas em funcionamento, os postos de saúde tendo atendimento de todos os dias, como tem, os convênios sendo pagos em dia, já é um grande motivo de comemoração, na minha humilde opinião. E além de tudo isso, que é o basal, que é o trivial do dia a dia da administração, que demanda muitos recursos para que isso aconteça, é ousar e fazer atender os anseios da população. Então, e isso depende logicamente da gestão própria da prefeitura, mas depende de muitos convênios a ser firmados com o governo do estado, com o governo federal, das parcerias com senadores, com o deputado federal, com o deputado estadual. E o que eu me pautei muito? Eu sempre anotava
dentro de ordem de prioridades administrativas, o que eu ia dando conta de resolver no meu dia a dia. E desde problemas pequenos, que nós julgamos pequenos, mas para aquela pessoa que está solicitando, ou para aquela comunidade que está solicitando, ele tem uma relevância muito grande, até problemas maiores de relevância assim, econômica, vamos dizer. Nós conseguimos fazer uma escola de tempo integral, que é a Escola Deputado Eurípides Craide, conseguimos inaugurar um posto de saúde, que é o Sara Vitória, no bairro Nova Piuí, conseguimos fazer o sede do setor de transporte próprio, que está lá no bairro Santa Clara, a construção do novo posto de saúde Joaquim Terra, tirando uma casa que era alugada, mas nós sabemos, eu particularmente sei, que tem várias e várias demandas ainda para serem feitas na nossa cidade, como por exemplo, eu escuto isso diariamente, mais uma creche no município de Piuí, né, que tem uma certa dificuldade algumas pessoas em encontrar onde vai deixar os seus filhos para poderem trabalhar. Então o prefeito ou a prefeita que vir assumir o Palácio 20 de Julho a partir de janeiro, ele está repleto de desafios, nas mais diversas áreas. Umas têm mais desafios, outras têm menos desafios, seja no trânsito, na educação, na assistência social, no setor de saúde, enfim, eles são diários e são constantes. E à medida que a pessoa consegue efetivar na prática, atender o anseio de forma efetiva de uma parcela da população com a construção, por exemplo, de um posto de saúde, aqui dali já ficou na memória passada da pessoa, ela quer saber o que você vai fazer dali para frente. Por isso que esses desafios eles são diários. Prefeito, agora em que condições você pretende entregar a prefeitura para o seu sucessor ou para você mesmo, se for o caso, em termos de caixa, estrutura, equipamentos, recursos humanos, enfim, a máquina da prefeitura fica em boas condições para a próxima administração? Sim, procurei fazer uma administração bem enxuta, fazendo aquilo que nós dávamos conta de honrar com os nossos compromissos. Nós não temos até o momento nenhum fornecedor em débito ou em atraso, nós não temos obras concluídas que não estão pagas, obras que estão em andamento, onde as medições dessas obras que são pagas à medida que a obra avança que não estão sendo pagas. Nesses 3 anos e meio de gestão, e tenho certeza que até completar os 4 anos, eu, juntamente com a aprovação do projeto de lei na Câmara, contraímos um financiamento que, pelo volume de recursos que a Prefeitura circula durante todo o mandato, né, questão do nosso orçamento, é um valor até ínfimo, né, que é de 1,2 milhão só. Então, não contraí nenhum tipo de financiamento para fazer nenhuma obra, para fazer nenhum asfalto, para fazer nenhum tipo de recapeamento, para fazer nenhuma construção. Isso tudo foi feito com convênios ou com recurso próprio da Prefeitura. Então, avalio que nós passaremos a Prefeitura para a próxima gestão, não vou te falar com uma saúde financeira tão exuberante, porque o gasto para se manter uma prefeitura mensal ele é muito alto, mas sem dívidas, com tudo em dia, com os equipamentos dando conta de atender a nossa população, a contenda da população. Então acredito eu que de uma forma muito positiva ela será entregue ao próximo gestor, para que dali ele dê continuidade a um serviço que está sendo feito e faça as mudanças que achar necessário, que isso é normal de troca de administração. Bom, seguindo aí mais ou menos esse raciocínio, a área urbana de Piuí cresceu demais nos últimos anos, né? Quer dizer, muitos bairros surgiram e tudo mais. Agora, essa expansão da área urbana, isso não vem acrescentando cada vez mais problemas para a administração? Sim, é natural que isso aconteça. Nós aprovamos diversos loteamentos aqui na cidade, loteamento Alphaville, Santa Clara, Alto dos Nobres, tem loteamento para ser aprovado no bairro Nova Piuí. E uma coisa interessante que nós conseguimos fazer aqui nessa nossa gestão, nós temos um conselho que analisa, né, conselho paritário, administração junto com parcela da população, que analisa toda essa infraestrutura a ser construída nos loteamentos. Não estou aqui, Luciano, e você conhece todos os ex-prefeitos que aqui já passaram, que estão vivos ainda, alguns que faleceram, mas muitos dos problemas que nós temos hoje em Piuí foram às vezes de mau planejamento em alguns loteamentos que foram construídos no passado. Então, às vezes, loteamentos que foram construídos sem a devida drenagem pluvial, loteamentos que às vezes foram construídos sem a devida metragem correta de uma rua. Mas, enfim, eu acredito que eles fizeram o melhor para a cidade naquele momento administrativo que eles tiveram. Mas isso, ao passar do tempo, causou alguns problemas, causa alguns transtornos. Vou citar só um exemplo simples. O Bela Vista, que é um bairro ali onde está o PSF Maria Rezende, próximo da JDE,
Quem adentra no bairro Bela Vista, ele só tem uma entrada para sair, uma entrada, um local para sair, um local para entrar no bairro. É uma reivindicação da população que está naquele bairro que seja criada uma rota alternativa de entrada ou de saída. Provavelmente a prefeitura vai ter que fazer a desapropriação de algum lote e abrir essa rua. Se isso tiver sido pensado numa medida de aprovação de um projeto, esse problema essa administração não teria. Então o que eu me pauto bem respondendo a sua pergunta? Muita atenção na aprovação dos projetos novos loteamento em Piuí. Então conferir muito bem metragem das ruas, se a drenagem fluvial está de forma efetiva ou não, a espessura do asfalto, e tudo isso é feito por um fiscal da prefeitura que, ao receber as obras do loteamento, ele verifica se tudo isso que está acordado num projeto de lei foi cumprido pelo executor da obra. Para quê? Para que no futuro nós não tenhamos problemas com a infraestrutura desse loteamento. Além disso, quando você fala em expansão urbana, você gera mais demanda de serviço, né? É isso que você quis dizer na sua pergunta. Então, você tem que ter mais caminhão do lixo, você tem que ter mais gari, mais motorista para dirigir esse caminhão, para recolher o lixo, porque ele vai ter residências. Você tem que ter mais demanda de água disponível para que esse loteamento seja construído, porque vai haver mais consumo de água. Você tem que ter uma aprovação da CEMIG, não é da prefeitura, para ver a questão de ter a distribuição da energia elétrica para aquele local. Então, a cidade crescer, ela demanda vários desafios. E o que nós procuramos fazer é acompanhar o crescimento da cidade, levando para esses locais em franco crescimento, como exemplo o Nova Esperança, infraestrutura necessária para que as pessoas morem ali. Vou citar só um exemplo. Se as pessoas de curiosidade, Luciano, forem ali onde está sendo construído o PSF, o Posto de Saúde, que vai se chamar Marcinho Contador, vão pensar que eu estou ficando doido. Um posto de saúde construído praticamente no final da rua, onde não tem mais nada. Mas, para frente um pouquinho, onde é uma fazenda que atualmente planta soja, já está sendo aprovado um loteamento que é o Alto dos Nobres 2. Daqui 10 a 15 anos, quando ali começar a ter construções de residências, supermercados, farmácias, enfim, todo um centro comercial e moradores, as pessoas irão entender que ele já tem um posto de saúde para atender as famílias que estão ali. Então, acho que isso que é o mais importante, é dimensionar o crescimento populacional, o crescimento demográfico e chegar junto com também o crescimento da prefeitura em serviços públicos ofertados à população. Muito bem, agora vamos aproveitar esse seu olhar de futuro aí. Piuí ganhou o ano passado o seu primeiro prédio de 10 andares, né? O prédio da Credialto ali. E, quer dizer, já é um início de um crescimento vertical. Na sua opinião, olhando para o futuro, você acha que o crescimento vertical ou o crescimento horizontal é melhor para a cidade? Luciano Firmino comenta. Tem o apoio cultural de Far Melhor, a rede de drogarias que faz bem para a sua saúde e para o seu bolso. Ótica Objetiva, o atendimento mais atencioso, as grifes mais desejadas. Contabilidade Coutinho, a solução para quem busca competência e credibilidade. Muito bem, agora vamos aproveitar esse seu olhar de futuro aí. Piuí ganhou o ano passado o seu primeiro prédio de 10 andares, né? O prédio da Credialto ali. E, quer dizer, já é um início de um crescimento vertical. Na sua opinião, olhando para o futuro, você acha que o crescimento vertical ou o crescimento horizontal é melhor para a cidade? Eu acho que é uma questão de tempo, das pessoas da nossa cidade, uma questão até cultural,
né? As pessoas preferem hoje em dia, por ter ainda muito espaço para crescer, e o interior tem essa característica, Luciano, de morar em residências baixas, né, de crescimento horizontal. Mas se nós formos para os grandes centros, quando vai faltando oportunidade de crescimento demográfico da cidade, há uma tendência natural para que esse crescimento ele se verticalize. O Cicobi, de forma muito ousada, né, o Dr. Nelson, que eu quero aqui parabenizar de público, teve essa sacada, né, de aproveitar um terreno, um espaço e fazer um prédio ali de 10 andares para atender toda aquela cooperativa financeira que atende muito bem aqui toda a nossa cidade, toda a nossa região. Creio que é sim o futuro, mas esse futuro, na minha opinião, ele vai demorar um pouco para acontecer, justamente por ainda nós termos muitos locais que permitem esse crescimento de forma horizontal na nossa cidade. O mais importante, falando assim tecnicamente, para você ter um crescimento vertical, e nós temos a grata satisfação aqui em Piuí de contar com o SAAI, né, 100% de água e esgoto tratado da nossa cidade, um serviço autônomo de água e esgoto. Então, de estrutura, nós estamos preparados para receber esse crescimento vertical. Mas acredito eu que vai ter que ter muito ainda de crescimento, vamos assim, cultural da nossa sociedade, para que elas possam, né, migrar ao longo dos anos a morar em residências verticais como apartamentos, morar no alto. Pois é. Prefeito, eu queria que você comentasse um pouquinho uma ideia que ela fica sobrevoando assim de vez em quando, que é a ideia que o ex-prefeito Craide defende veementemente, eu já vi você falar dela também, que é a da construção daquela alça viária saindo da 050 até ali o Piuí Tênis Clube para cortar caminho por fora para São Roque de Minas. Essa é uma ideia mais ousada e se ela for efetivada na prática, eu acho que quem conseguir dar esse pontapé inicial e juntamente um conjunto de fatores, né, concluir essa obra vai ser a mais importante da história de Piuí em termos de infraestrutura. Tive algumas reuniões junto no DR, que é o Departamento de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, a respeito desse assunto. E nós iremos elaborar um projeto do local a ser instalado esse anel viário. Ela é uma obra, Luciano, muito complexa em termos de recursos financeiros a ser aportados para que isso aconteça. O projeto meu inicial, que eu discuti juntamente com o diretor do DR, seria fazer uma interligação próximo do trevo ali do Araras, que desce ali para Doresópolis, aproveitar onde tem uma árvore de óleo grande, só para as pessoas se localizarem, ali onde sai o córrego do meio, onde sai no final da Floriano Peixoto, pegar esse ponto onde já existe a rodovia que liga ali do Araras até Doresópolis, cruzando até sair ali no nosso aeroporto municipal, que já aproveitaria um trevo que já tem pronto, que é o trevo ali da cooperativa de leite e da nossa cooperativa de produtores rurais aqui de Piuí. Então conectaria a MG 050 a MG 341, né, que vai sentido São Roque de Minas, Vargem Bonita e a Serra da Canastra. Isso, de uma forma ou outra, vai ter que se tornar realidade. Se as pessoas que estão nos acompanhando, que vivem um dia a dia de nossa cidade, ficaram um pouquinho ali na Severo Veloso, ficaram um pouco ali na Padre Abel com a Doutor Higino, descendo na Floriano Peixoto também, vai ver que a cada dia que se passa, o volume de trânsito pesado nesse local, ele está aumentando. Ali nós já temos o Porto Mineiro, né, que retira muita produção de soja, de milho, a própria cooperativa, o Ruiz, além de todas as fazendas, a produção de manga, de abacate que vem de São Roque, a produção de leite que sai daquela região. Então o volume de produção, graças a Deus, aumentou muito. A nossa região é uma região muito produtiva. E isso, logicamente, demanda que o escoamento dessa produção seja feito de forma efetiva. Por enquanto, está dando ainda para circular aqui nas imediações de dentro da cidade, mas é inevitável que esse projeto tem que sair do papel, mas o volume financeiro aportado para que isso aconteça, ele é muito grande. E aí, eu quero fazer só uma conotação. Imagine se nós tivermos uma representatividade estadual ou federal, eu tenho certeza que esse projeto ele tem uma chance muito maior para que isso saia do papel e atenda muito a nossa população. Por quê? Fazer essa alça viária de ligação vai estimular todo um crescimento da cidade também para esse local. Postos de gasolina, manutenção de caminhão para esse local. Vai ser um polo de atração, né? Na minha opinião, sim. Instalação de empresas e além de melhorar toda a questão da logística interna de nossa cidade. O volume dos caminhões aumentou muito.
Se pegar 20, 30 anos atrás, você tinha um caminhão toco de um eixo só, depois passou o truque, o bitruque, o caminhão rodotrem, o bitrem, agora tem um rodotrem, agora tem um rodocaçamba, caminhões de 30 metros rodando aqui no centro da cidade. E eles precisam rodar porque precisa de todo esse escoamento. O produtor precisa, o empresário precisa e a transportadora precisa escoar esses produtos para portos, para Belo Horizonte, para São Paulo, para Santos, enfim, para as regiões onde é destinada a carga. E por enquanto estão tendo que passar no meio da cidade, mas acredito eu que isso vai ser sim um projeto de futuro aqui para a nossa cidade. O único entrave que aumenta muito o custo desse projeto, ele até que não é grande em extensão, se for levar em conta aonde eu estou querendo, né, na minha ideia, estabelecer esse projeto, que é ali do Trevo do Araras até no fundo da cooperativa ali do nosso aeroporto municipal. Ele dá em torno de 7 km de extensão, então não é muito, mas o problema é que passa 2 ribeirões. Então a topografia do relevo que não ajuda tanto e que aumenta muito o custo, né, tanto do projeto quanto da execução dessa obra aqui na nossa cidade. Muito bem, mas está na pauta. Sim, eu acho que esse assunto não pode sair da pauta. Ele foi a pauta, uma das pautas das últimas eleições, eu mesmo comentei sobre isso, mas nós tentamos correr atrás para que isso fosse viável e estamos na fase de elaboração desse projeto para depois tentar o quê? Captar recursos para que isso se torne uma realidade. Um dos pontos positivos, eu já fui atrás de algumas pessoas que têm propriedades naquela região, é que ela passa quase toda a sua extensão na área de um único proprietário, quase toda a sua extensão. E esse proprietário é de acordo em fazer uma permuta, né, tipo uma doação para que essa rodovia passe nesse local sem custo, né, para o erário público. Então isso é muito bom, é um ponto muito positivo. Está a caminho então, né? Agora, prefeito, o que precisa ser melhorado em Piuí a curto e médio prazo? Educação, saúde, turismo, trânsito, enfim, onde você vê assim onde estão os maiores entraves aí? Olha, Luciano, eu acho que tudo na administração, e eu já falei isso aqui na nossa entrevista, os problemas eles são diários, eles são constantes e nós temos que estar vigilantes a todos eles que acontecem no nosso dia a dia. Um dos pontos que eu acho prioritário aqui em Piuí para a próxima gestão uma atenção especial na criação de mais um centro de referência da assistência social do nosso município. Nós temos só um centro de referência de assistência social. Então, avalio que essa pasta, que é conduzida hoje pela Cátia, juntamente com toda a equipe, ele vai ter que ter uma atenção muito especial. É uma coisa triste de se falar, mas é uma realidade no município, uma realidade no nosso município, assim eu creio que também em outros. O número de pessoas desabrigadas, o número de pessoas precisando de algum tipo de assistência social, o número de violências domésticas cada dia está aumentando mais. Então, nós, da administração, temos sim um olhar muito atento a esse setor, mas nós, nesse momento, estamos carecendo já de mais uma estrutura de um centro de referência da assistência social. Então, essa eu acho que é uma área prioritária na próxima gestão, né, de qualquer prefeito. E as outras demandas, elas são diárias. Por exemplo, a creche. Nós conseguimos agora ser habilitado através do governo federal para construirmos mais um centro municipal de educação infantil. Será de extrema importância. Eu acho que construindo mais um centro de educação infantil, nós vamos equalizar a questão de oferta e demanda do atendimento de crianças na nossa cidade. Com a construção desses postos de saúde, eu creio que nós iremos equalizar o acesso à atenção básica primária da nossa população. Mas as outras demandas, Luciano, elas são constantes. A demanda por cirurgia, a demanda por exame, a demanda por consulta de médicos especialistas, elas são constantes. Essas coisas, por serem constantes, elas acontecem no dia a dia da população. Prefeito, a gente sabe que sem representatividade o município rapa muito pouca coisa, né? Sem representatividade em BH, Brasília e tal. Você considera que nesse momento Piuí está bem representado? Na minha avaliação, sim. Conseguimos, através da nossa administração, juntamente com a Câmara de Vereadores, fazer uma união de diversas lideranças políticas, representantes tanto quanto deputados federais, senadores, quanto deputados estaduais, uma união em prol de Piuí. E isso foi muito bom. Várias pessoas, aqui não vou citar nomes, nós deixaram o ego de lado. Todo mundo tem ego, todo mundo tem vaidade, isso é normal do ser humano. Mas deixaram isso de lado em prol de um objetivo comum, que é a população de Piuí.
Então nós conseguimos, por exemplo, asfalto, né, que R$300 mil agora está começando da Floriano Peixoto, indicados, por exemplo, pelo deputado federal Marcelo Álvaro Antônio, qual não apoiei na eleição, mas teve um grupo político que apoiou, foi muito bem-vinda a verba. Nós conseguimos vários recursos do deputado estadual que eu apoiei, que eu apoio, tenho muita amizade, que é o Cássio Soares, pós-saúde, recapeamento de ruas, enfim, várias e várias demandas. Do próprio senador Rodrigo Pacheco, como asfaltamentos, recapeamento de rua, patrol que destinou para o nosso município, reta escavadeira, caminhão de água, enfim. Tudo que era de bom para atender a nossa sociedade, nós estávamos abertos a receber essas demandas. Mas é muito importante nós termos lideranças pontuais, sermos fiéis a essas lideranças políticas que sempre ajudam a nossa cidade, a nossa região. Então eu pude, né, na campanha, se você me permite, apoiei 2 deputados, o deputado estadual Cássio Soares e deputado federal o Emidinho Madeira, que ajuda muito aqui a nossa cidade, principalmente na área de saúde, e um ex-deputado que infelizmente não veio a ganhar as eleições, que é o deputado Renato Andrade. Todos eles aportaram grandes volumes financeiros aqui na nossa cidade e tem uma representatividade a nível estadual e federal muito grande. E eu fico muito feliz, né, de pertencer ao grupo político dessas pessoas que ajudam muito a nossa cidade. Quem está aqui sentado no cargo de prefeito, cargo de vereador, logicamente, quando nós fazemos uma viagem em Belo Horizonte, em Brasília, onde ficam, né, os órgãos governamentais, nós iremos atrás de resultados para a nossa população. E às vezes não só resultados financeiros que vão se transformar em obras, mas, por exemplo, quantias que vão ajudar a Santa Casa, num atendimento que a Santa Casa possa fazer, firmar convênios, como eu firmei com o governo do estado através do Cássio Soares, para a construção de 2 unidades básicas de saúde. Então, essa representatividade, ela é muito importante. Se o prefeito ele não tiver cercado de bons deputados, de boas lideranças e de uma boa Câmara de Vereadores, praticamente o serviço dele se torna muito inviável e se torna muito mais difícil ele tirar as ideias dele e colocar no papel para atender a população. Prefeito, tem sido dito que os bons resultados da sua administração têm muito a ver com as boas relações entre o gabinete do prefeito e a Câmara de Vereadores. Isso tem funcionado? Tem havido assim um clima de maior colaboração entre o Executivo e o Legislativo em Piauí? Eu tenho certeza que sim. Na minha opinião, sim, de forma muito positiva. Quero agradecer muito, né, aos 2 presidentes da Câmara, ao Reinaldo do biênio anterior, 2021-2022, e também ao Wilde, dentista, né, Wilde Welles de Oliveira, no biênio agora de 2023-24, e logicamente em nome do Wilde, agradecer todos os outros 8 colegas vereadores. A Prefeitura, em parceria com a Câmara de Vereadores, fizeram possível todas essas melhoras que nós pudemos trazer juntos para Piauí. Nada disso, na minha opinião, eu tenho certeza do que eu falo, seria possível sem o apoio da Câmara de Vereadores. É natural, e o prefeito que aqui está e quem vir ocupar esse local, entender que é muito mais acessível, é muito mais fácil a população encontrar no vereador, porque eles estão em número de 9 representando a nossa população, foram eleitos para isso, do que encontrar, por exemplo, o prefeito, que é o número de 1, apesar, né, conforme eu falei agora há pouco para o senhor, que eu ando bastante pela cidade, estou em contato direto com a nossa população. Então, quando eu recebo alguma demanda vinda de um vereador, eu não estou vendo ali o vereador na minha frente, eu estou vendo que ele está representando alguém da população que pediu aquilo para o vereador. E, logicamente, ao receber alguma demanda, ao receber alguma solicitação, nós iremos pontuar se a nossa administração vai dar conta de solucionar esse problema que ele está levando até a administração. E nós juntos traçamos as ideias, planejamento e temos conseguido correr atrás dos recursos, fazer isso valer a pena na prática. E nós conseguimos várias coisas boas nesses 3 anos e pouco de gestão, temos muito ainda por fazer até acabar os nossos 4 anos, e eu devo muito o crédito dessa administração, lógico, aos nossos colaboradores, como eu já falei, mas muito aos 9 colegas vereadores que ocupam esses cargos nessa legislatura aqui em Piauí. Muito bem, prefeito, estamos começando a encerrar. Cita uma coisa que você fez e não deveria ter feito. Olha, Luciano, não é uma pergunta difícil de eu te responder, porque eu tenho muita convicção de tudo que nós procuramos fazer, e o que eu fiz foi tentando acertar, foi tentando levar o que há de melhor para a nossa população. Logicamente, essa pergunta, quem vai estar aqui nos assistindo no Piauí na TV
vai ter várias objeções do que eu estou falando. Ah, mas você não precisava ter feito um posto de saúde no Pérola Negra, poderia ter construído em outro lugar, você não podia ter recapeado a Rua João Leite, podia ter recapeado a Rua Uberlândia. Então, a população, logicamente, está aí para nos julgar as nossas atitudes. Mas é difícil eu te falar. Eu acho que eu tenho plena convicção de tudo que nós fizemos na administração foi tentando acertar e foi tentando levar algum tipo de benefício para a nossa sociedade que está ali vivenciando o dia a dia da rotina de Piuí. Bom, agora vamos propor-se uma coisa que você não fez e deveria ter feito. Olha, Luciano, difícil também de responder essa pergunta, viu? São duas perguntas bem intrigantes, né? Uma inversa da outra, mas bem intrigante. Olha, eu queria ter tido mais tempo, eu acho que não precisa. Eu acho que quem ocupa essa cadeira e vai virar para a população e falar assim, ah, eu quero me candidatar porque eu não tive tempo. Isso é mentira. Se ele quiser, ele faz com 1, ele faz com 2, ele faz com 3 anos. Mas nós tivemos um volume muito intenso de trabalho, um volume muito intenso de obra, que algumas coisas ainda não deram tempo de ser feitas. Mas não foi por inércia, não foi por incompetência, julgo eu que não. Foi porque às vezes não deu tempo de tirar isso do papel. Vou te citar só um exemplo. Nós temos uma obra parada em Piuí, que é a obra de captação de água do rio Piuí. Essa obra não deu tempo ainda de sair do papel, apesar de ser uma obra de 2012, da época da gestão do CRAID do Cirideu. A empresa que estava desistiu da obra, parte do recurso dessa obra está na prefeitura, ainda está no caixa da prefeitura. É um convênio firmado entre Prefeitura Municipal de Piuí e uma Fundação Nacional da Saúde, que é a FUNASA, que é uma autarquia, um órgão do Ministério da Saúde. E até hoje, com 3 anos e 2 meses de gestão, eu ainda não consegui reativar essa obra. Então imagina, é uma das coisas que eu teria o prazer de conseguir efetivar ela na prática. Por que eu não consegui efetivar essa obra ainda? A obra estava paralisada, tive que mudar todo o projeto dessa obra, pedi uma autorização novamente para a FUNASA, abrimos um processo de licitação. Nesse processo de licitação não teve nenhuma empresa interessada no valor que estava a obra a concorrer para terminar essa obra. Voltei esse projeto para a FUNASA, estudo através de ofício, Luciano, isso é moroso, vai até responder. Estou replanilhando, vendo novos valores do projeto com uma empresa para soltar uma nova licitação para ver se tem alguém habilitado que possa terminar a captação de água do rio Piuí. Então, algumas coisas em administração pública são muito morosas. Essa é uma das obras que eu teria o prazer de poder estar inaugurando. E se você me permite, isso é um assunto até polêmico, a captação de água do rio Piuí. Por quê? Muitas pessoas falam que é uma água imprópria para consumo. Ah, essa água vem de um esgoto da cidade vizinha de Capitólio, chega aqui em Piuí impróprio para o consumo. E na verdade não é bem assim que as coisas funcionam. Eu quero até aproveitar a audiência do Piuí TV, você me abrir esse espaço, que essa é uma das respostas da sua pergunta, né, que é uma das coisas que eu tinha um prazer de inaugurar, que não vai dar tempo de eu fazer. E por que essa captação de água do rio Piuí é muito importante? Porque isso proporciona o crescimento da nossa cidade. Como que qualquer prefeito vai aprovar um loteamento sem ter um parecer de acesso do SAI garantindo a estabilidade hídrica? Isso é impossível. Como que vai abrir novas empresas em Piuí se você não tiver um termo de aceite e que você vai garantir estabilidade hídrica para essa empresa? Isso é impossível. Sem água, não há vida. Então, a principal fonte de captação de água, logicamente, continua no Ribeirão Araras, que é a maior e mais importante fonte de captação de água do município de Piuí. Tem uns Tabuões também que fica ali perto do Brasinho, mas a captação de água do rio Piuí, para muitas pessoas que nos escutam, durante 2 meses no ano, no mínimo, todas as casas de Piuí já recebem água do rio Piuí e uma água própria para o consumo. Lembrando que quando foi concedido esse projeto, quem que aprovou o projeto? Uma fundação de saúde. Tem várias análises da água naquele ponto de captação, atestando que aquela água é própria para o consumo. Durante o percurso, tem lagoa de decantação lá em Capitólio, tem um percurso inteiro do rio. Se essa água tem alguma contaminação, ela já sofreu todo um processo de tratamento natural até chegar no ponto de captação. Lembrando que após esse ponto de captação de água do rio Piuí, ela vai para onde? Para uma estação de tratamento de água, que fica no bairro Nova Piuí, para depois ser distribuídos nas residências aqui em Piuí. Trem tão interessante, nesse momento que nós estamos gravando essa entrevista, as casas de Piuí estão consumindo águas do rio Piuí, sem as pessoas saberem, porque nós tivemos alguns motores queimados na nossa estação de captação principal e foi acionado o motor que capta a água do rio Piuí
para o consumo nas residências. Imagina se não tivesse esse projeto, as casas hoje, nesse momento, estariam desabastecidas. Então, eu acho, na minha humilde opinião, que é um dos projetos mais ousados para garantir um futuro da nossa cidade, é terminar essa obra de captação de água do Rio Piuí, que eu vou fazer o máximo de empenho possível para que eu, pelo menos, dou início na obra de encerramento dessa captação. Mas, com certeza, vai ficar para a próxima gestão, para o próximo prefeito ou prefeita concluir. Muito bem, está respondida aqui a obra, então, né, que você não fez e deveria ter feito, ou está para fazer. Isso. Prefeito, te agradeço, foi um prazer, foi uma honra poder te entrevistar e a palavra é sua para você encerrar o nosso papo. Olha, Luciano, eu quero te agradecer muito. Agradecer muito a todos os telespectadores do Piuí na TV. Muito obrigado pelo espaço concedido, levar informações para a nossa população. É um bate-papo, né, de assuntos muito importantes e interessantes para as pessoas comuns. Pessoas comuns que eu falo, não simples, né? Pessoas importantes da nossa cidade, nas mais diversas áreas de trabalho que elas praticam e fazem com que a cidade cresça, entenderem um pouco de como funciona uma administração pública. Então eu te agradeço muito pelo espaço e dizer que nós seguimos, né, até dia 31 de dezembro de 2024, de cabeça erguida, honrando cada voto que nós tivemos na urna na eleição de 2020, quem votou, quem não votou, afinal de contas nós administramos para todos. E eu quero trazer uma novidade aqui no Piuí na TV também, uma obra que nós iremos fazer agora já no finalzinho da administração, que eu vou soltar ainda o processo de licitação, é tirar todos os bloquetes da rua Floriano Peixoto, desde a ponte até ali no trevo onde se encontra a antiga Volks. Todos aqueles bloquetes serão retirados, o bloquete já está muito danificado. Nós iremos fazer todo um serviço de leito, subleito, e vai ser colocado asfalto naquele local. E eu irei transferir esses bloquetes da rua Floriano Peixoto lá para o final da rua Antônio Goulart, que fica ali já no Bela Vista, no final da cidade, que é uma reivindicação muito antiga da população. Nós iremos ainda começar drenagem pluvial da Floriano Peixoto, asfaltamento da Floriano Peixoto, bloquete na Antônio Goulart e também asfaltamento da rua Antônio Goulart. Essas são, juntamente com tudo que eu falei na entrevista, as últimas coisas que nós iremos fazer na nossa gestão até dia 31 de dezembro de 2024, além de manter, logicamente, todos os serviços públicos em funcionamento para atender a nossa população. No mais, meu muito obrigado a toda a população de Piuí. Fiquem com Deus e até uma próxima entrevista.